Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé mais uma vez. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor mais uma vez, porque o Senhor é aquele que nos surpreende a cada instante. Desde que nós colocamos os nossos pés aqui neste templo, o Senhor tem nos surpreendido com a Tua glória. O Senhor tem nos surpreendido com a Tua palavra, com os louvores. O Senhor tem ministrado no nosso coração. E nós acreditamos, Senhor, que em cada dia de nossas vidas seremos mais e mais surpreendidos pelo poder, graça e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar aqui a história de um homem que é muito conhecido da igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Zacarias. Como nós lemos aqui no texto, Zacarias era um homem que exercia uma função sacerdotal. Ele era um sacerdote. E o texto começa falando que ele estava à disposição do chamado da ordem de sacerdote. Ele tinha que exercer o sacerdócio. E o interessante é que Zacarias, ele participava da oitava dos 24 turnos que haviam de sacerdote. Haviam 24 turnos. Eles se revezavam entre eles. Isso era por ordem de Davi. O rei Davi estabeleceu assim. E ele fazia parte do oitavo. Então, quando era o dia de oferecer o sacrifício e queimar o incenso, todos eles se reuniam à porta do templo. E ali era tirada a sorte para ver quem iria entrar no templo, oferecer o sacrifício e queimar o incenso. Daí a responsabilidade desse homem de estar sempre em comunhão com Deus. Porque se ele entrasse ali no santuário, se ele entrasse desconcertado, de maneira errada, ele poderia não sair lá de dentro. Ele entrava e a multidão ficava do lado de fora orando. Uma torcida, havia uma torcida, porque afinal de contas, ele estava ali para interceder pelo povo. Então o povo ficava, naquela expectativa, tomara que dê certo, porque se não desse certo, como que a petição do povo chegaria ao trono do Senhor? Então eles tinham uma responsabilidade. E nesse dia Zacarias foi. Eu penso que ele se preparou durante o dia, vestiu a sua veste sacerdotal e lá foi. Ele nem imaginava que talvez ele seria o contemplado do sorteio. Hoje, se nós falarmos que tem aqui, vai sortear uma BMW, todo mundo quer ser contemplado. Mas se nós dissermos assim, vai haver um sorteio, aonde vai ter que alguém pregar, ou contar, ou fazer um solo, ou ministrar, o povo já deve escolher, não quer nem dar o nome muitas vezes. Porque requer uma responsabilidade espiritual. Mas lá estava Zacarias, um homem justo. A palavra do Senhor fala que ambos, ele e sua mulher Isabel, eram justos. Justos aqui não queria dizer que eles não tinham pecado, não. Eles pecavam, mas eram pessoas que estavam ligadas no Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sempre arrependendo-se dos seus pecados, se aproximando do Senhor, desejando a presença do Senhor, interessando
contemplava. E lá estava o homem de Deus, que iria oferecer o sacrifício, iria queimar o incenso, e a multidão lá foi. Amados, na nossa vida espiritual, nós precisamos estar sempre preparados para a obra do Senhor. Nós não podemos usar o luxo de nos preparar só quando sabemos previamente que vamos mesmo fazer tal coisa. Mas nós temos que estar em comunhão com o Senhor constantemente. Porque Deus, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E eu fico imaginando que Zacarias, naquela condição dele, de um homem já avançado de idade, sua mulher estéril, eu penso que ele queria muito ter um filho, porque naquela época a mulher que não dava luz do filho, ela era zombada pelas pessoas. Ela era diminuída. E eu penso que não foi nenhuma nem duas vezes que Zacarias chega diante do altar do Senhor e ele fala: Senhor, eu estou aqui queimando esse incenso, fazendo essa petição pelas pessoas que estão lá fora, sedentas de uma graça do Senhor, querendo que o Senhor receba o arrependimento delas. Mas, Senhor, eu penso que esse homem tocava na ponta do altar e falava: Senhor, olha para mim, porque eu preciso do teu olhar. Olha para mim, Senhor. Nós não cantamos: aquele que precisa do favor do rei, toca na ponta do altar. Porque ele também tinha algo que precisava diante de Deus. E os dias iam passando, as coisas iam acontecendo, a velhice ia chegando. E nada acontecia naquela família. As pessoas, quando falavam em Zacarias, Zacarias tem aquele sacerdote. Aquele que a mulher dele chama Isabel, que é estéril, que até hoje não tem filho. Esse é Zacarias. Lembrei. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez alguém pare e pergunte: você conhece fulano? Que é fulano? Fulano, que está desempregado. Entendi. Fulano, menina que teve que vender a casa. Quem sabe o seu drama, quem sabe a sua dificuldade, quem sabe como que você está sendo lembrado, é você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que vai te surpreender. Ele vai mudar a situação, porque é de interesse dele nos surpreender. Nós acabamos de contar aqui: tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos, tu que quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro. Paulo e Silas na prisão foram surpreendidos com a voz do Senhor, e as correntes foram despedaçadas, e eles puderam sair dali de dentro. Foram